Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje eu trago aqui para vocês a sequência das aulas de matemática discreta, trazendo o tema relacionado aí com argumentos lógicos. Vamos ver então como se compõe, né, um argumento, quais são as partes, né, quando a gente está verificando se o valor lógico final vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. Vamos ver como que funciona? Então, pessoal, aqui eu trago para vocês, na aula de hoje, né, o que seria a, a estrutura, né, da argumentação lógica ou do argumento, né? Então, o que que é um argumento, né? Então, observem aqui, né? Se eu tenho as proposições, né, P1, P2, P3 até Pn, e eu tenho uma proposição Q, aí eu tenho qual relação entre elas para que seja um argumento, né? Então, qual seria? Vejam. Então, aqui eu teria como argumento, lógico, né, toda afirmação de que uma sequência, né, finita de proposições, no caso aqui chamadas de P1, P2, P3 até Pn, elas levam naturalmente a uma proposição Q final. Aí nós vamos estruturar isso com a linguagem, né, do cálculo proposicional, usando aí o símbolo apropriado que eu já vou mostrar para vocês. Então, você tem duas partes basicamente quando você fala em argumento: as proposições iniciais, que são as premissas, e a proposição final, que vai ser a sua conclusão. Essa é a estrutura de um argumento lógico. E o argumento, né, você vai estruturar aqui com o símbolo da condicional. Então, você tem aqui as proposições iniciais que que implicam, né, naturalmente, elas levam naturalmente a uma proposição final, e aí você vai verificar se é válida, né, essa relação entre elas, esse argumento. O argumento só vai ser válido entre essa relação, né, aqui da condicional entre as proposições iniciais e a proposição final, se você tiver essa estrutura aqui, que a conjunção, né, ou seja, o operador e entre as proposições aqui, levando naturalmente à proposição final, que essa relação entre a conjunção que implica que seja tautológico, ou seja, o valor lógico final seja verdadeiro nessa relação entre a conjunção das proposições e a proposição final aqui que você precisa analisar aqui com o símbolo da condicional entre elas. E se você não tem que o valor lógico final dessa relação, que é um argumento, né, seja tautológico, seja verdadeiro, você vai ter o oposto, que seria, vamos colocar aqui, só um instante. Virou aqui. O contrário seria uma falácia, tá? Então, essa é a estrutura de argumento, tá? Então, você tem as proposições iniciais que levam para uma proposição final, e aqui a condicional entre elas, a conjunção entre elas, ou seja, o operador lógico e, aqui nas proposições iniciais. Se essa condicional, né, é verdadeira entre a conjunção das proposições aqui iniciais que estão relacionados com essa proposição final, dá uma tautologia, é verdadeira, né? Você vai ter aí a confirmação dessa estrutura do argumento, mas caso contrário, o argumento vai ser uma falácia, ou seja, será um argumento falso. E aí eu vou deixar aqui um exercício que eu trago na próxima aula para vocês, a resposta. Esse exemplo 1 eu quero que vocês pensem, né? Então vejam aqui, façam análise dessa argumentação, ó, desse argumento. Sejam as premissas: se um homem é feliz, ele não é solteiro. Depois vem aqui, vamos lá. Se um homem não é feliz, ele morre cedo. Aí a terceira conclusão: homens solteiros morrem cedo. Relacione isso aqui no cálculo proposicional, tá? Não se atenham aqui, né, ao conteúdo em si. Esqueçam se você concorda ou discorda com o conteúdo que está falando aqui nas premissas, tá? A ideia é você trabalhar isso aqui dentro do cálculo proposicional. Então, a ideia é que você trabalhe isso fazendo aquela relação que nós falamos anteriormente, que eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui vocês vão trabalhar essa ideia aqui final que a gente estava falando do argumento. Vocês vão ver as premissas, relacionando pela condicional com a conclusão, e aí vocês vão verificar
se é verdadeira, se é tautológica, ou se é falsa, se é falácia. Então, é uma atividade aí para vocês terminarem, tá certo? Eu volto na próxima aula com a resposta. Forte abraço a todos e até a próxima.